Fala pessoal, bem-vindos ao Love em Matemática. Eu sou o professor Thiago Basílio e hoje inicio aqui uma sequência de aulas preparatórias, tanto para você que vai fazer o Enem, quanto para você que vai fazer a prova do PISM 3 da UFJF. O primeiro assunto que a gente vai trabalhar aqui é o de análise combinatória, e na nossa primeira aula a gente vai estudar o princípio fundamental da contagem. Primeiro de tudo, a análise combinatória, ela é uma área da matemática em que a gente estuda métodos e técnicas que vão permitir resolver problemas relacionados com contagem. Contagem mesmo, contar objeto 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Só que a gente estuda algumas técnicas mais trabalhadas, refinadas, como você quiser chamar, tá? A gente vai ver aqui a importância dessa área acaba refletindo muito na probabilidade, que é um assunto que a gente vai comentar em seguida, tá? E o que nós vamos fazer é analisar as possibilidades e combinações possíveis dentro de um conjunto de elementos. Isso aí fica mais claro à medida que a gente for estudando e avançando aqui nos exemplos, né? Então, olha só, a gente vai fazer o estudo dos seguintes tópicos, tá? O primeiro tópico, conforme já mencionado, vai ser o princípio fundamental da contagem. Depois estudaremos dois tipos de permutações, a permutação simples e a permutação com repetição. Existe também a permutação circular, mas num primeiro momento não vai ser nosso objeto de estudo, tá? Arranjo simples, e também estudaremos as combinações simples e completa, com adendo que essa combinação completa não, não é uma coisa que chega a ser cobrada no PISM, mas a gente vai ver que já caiu no Enem, então vai ser meio que uma aula extra só para caso caia de novo, né? A gente não seja pego de surpresa, tá? Bom, vamos começar a aula então, né? Vamos falar desse princípio fundamental da contagem, tá? O nome é muito grande, né? Então é normal que a gente abrevie isso para PFC, tá? E por que que ele é fundamental? Ele é fundamental porque ele vai ser a base do nosso estudo. Tudo que a gente vai ver é consequência desse princípio, tá? Existem várias maneiras de enunciar esse princípio. O que eu vou fazer aqui é um enunciado em função da tomada de decisões. Porque a gente, nos nossos exemplos, a gente vai sempre se colocar dentro do problema, se colocar no papel da pessoa que está fazendo a escolha, ou enfim, vocês vão entender com os exemplos avançando. Mas o enunciado do PFC é o seguinte: imagina que a gente tem uma sequência de N decisões. Aqui está sendo chamado de decisão 1, decisão 2, decisão 3, até a decisão N. E cada uma dessas decisões pode ser tomada de uma quantidade determinada de maneiras diferentes. A decisão 1 pode ser tomada de x1 maneiras, a decisão 2 de x2 maneiras, a decisão 3 de x3 maneiras, até a decisão n de xn maneiras. O nosso interesse aqui é calcular de quantas formas eu posso tomar essa sequência de decisões, uma depois da outra. Então, o que a gente vai fazer? Esse número buscado, ele vai utilizar as maneiras de tomar cada decisão individualmente, que isso vai ser informado no problema para gente. E para poder tomar as decisões em conjunto, basta que a gente multiplique esses valores individuais. Tá confuso? Eu imagino que sim, né? Muita letra, muito número. Então, vamos partir
para os exemplos para a gente poder ver como que isso se aplica. Vou trocar de tela aqui, vocês não vão nem perceber. Pronto, troquei a tela. Então, olha só esse exemplo 1. Primeiro exemplo do PFC. Para fazer o trajeto casa, escola, casa, posso usar como transporte o ônibus. Vou começar a destacar os transportes aqui, tá? Selecionar uma corzinha amarelinha. Então, ó, a gente pode usar o ônibus, o táxi, a carona de carro com o coleguinha, ou então aviação canela. Que é o que é aviação canela? É andar a pé, né? De quantos modos posso escolher meus meios de locomoção se não desejo usar na volta? Então, ó, não desejo usar na volta o mesmo meio de transporte usado na ida. Ou seja, se eu, por exemplo, escolher ir para a escola de ônibus, eu vou ter que voltar de táxi, de carona ou a pé. Eu não vou poder usar o ônibus de novo. Entendeu a história? Então, o que a gente tem que fazer aqui? Pensando naquele enunciado do PFC, nós temos que tomar duas decisões. Se coloca no lugar da pessoa. Você tem que tomar duas decisões. A primeira decisão é com qual transporte você vai da sua casa para a escola. Como essa é a primeira decisão, eu posso escolher qualquer uma das quatro opções: ônibus, táxi, carona ou a pé. Então nós temos aqui quatro opções para poder ir para a escola. Vou até representar aqui que isso daqui é a ida para a escola, certo? Agora, para poder voltar, conforme já mencionado, eu não vou poder repetir o meio de transporte. Então, visto que eu já escolhi um transporte para ir, para eu voltar, eu não vou poder usar esse transporte, então vão me restar três alternativas. Isso daqui vai ser para a nossa volta. E é aqui que o PFC entra. Eu sei que para a primeira decisão eu tenho quatro maneiras de decidir. Para a segunda decisão eu tenho três. Para as duas em conjunto, basta que eu multiplique esses valores individuais. 4 vezes 3 é igual a 12. E aí a gente conclui a nossa questão. Eu consigo então ir de 12 maneiras diferentes, tá? Você pode até listar, se quiser. Por exemplo, ônibus e táxi, ônibus e carona, ônibus e a pé. Poderia ser táxi e ônibus, táxi e carona, táxi e a pé. Por aí vai. Vai dar 12. Tudo bem? Então é básico. Eu acho que com exemplo não tem erro PFC. Dá para entender muito bem o que tem que ser feito, né? Vamos olhar mais um exemplo aqui, ó. Exemplo 2. João está se arrumando para o futebol com os amigos. Como forma de chamar a atenção, tanto pela habilidade quanto pelo estilo, deve tomar três importantes decisões. Qual camisa? Então vamos lá, ó. Vou escolher o amarelinho de novo aqui. Então, qual camisa, qual calção e qual par de meiões ele usará? Para tanto, João dispõe de 5 camisas, 3 calções e 2 pares de meiões diferentes. De quantas formas distintas ele pode se vestir, considerando que, apesar de seu estilo diferenciado, fará apenas uma escolha para cada componente do vestuário. Ou seja, ele não vai pegar um meião de cada cor, vai ser os dois da mesma cor, obviamente, vai pegar o par. Ele não vai botar uma camisa em cima da outra, não vai botar dois shorts, nada disso, tá? Vai escolher um de cada. Bom, a história é parecida agora, né? Basicamente eu tenho que escolher uma camisa, é a primeira decisão. Depois eu tenho que escolher
um calção e depois eu tenho que escolher o meião. Para escolher a camisa, eu tenho 5 opções. Para escolher o calção, eu tenho 3. E para escolher o meião, eu tenho 2. Então eu sei as quantidades individuais de cada decisão e eu quero saber agora em conjunto. Usando o PFC, basta que a gente multiplique 5 vezes 3 vezes 2. Isso aqui vai informar para a gente 30. Então eu vou ter 30 maneiras diferentes de me vestir, né? No caso, me colocando no lugar do João. Tranquilo, pessoal? Esse começo é uma maravilha, o começo é assim mesmo. Olha o exemplo 3, ó. Uma bandeira é formada por 4 listras, que devem ser coloridas usando-se apenas as cores amarela, deixa eu destacar aqui. Então, a bandeira tem 4 listras, aí tem as cores amarela, branca e cinza. Por questão de escolha artística, listras adjacentes, o que é listra adjacente? É listra vizinha, tá? Colada, uma na outra. Não podem ter a mesma cor. Então, olha só, não podem ter a mesma cor. De quantos modos essa exigente bandeira pode ser colorida? Então, olha só, acompanha o raciocínio comigo aqui. O que nós vamos fazer nesse caso? A gente vai ter que definir aqui como vai funcionar essa nossa bandeira. Então, falou que tem 4 listras, então vamos supor que a bandeira, então, ela é uma bandeira retangular, e aí ela é composta por essas 4 listras, certo? Vou tentar fazer aqui, eu acho que a princípio vai dar um erro aqui. Deu um errinho, mas depois a gente conserta aqui. Vou jogar pra cá e vou jogar isso aqui pra cá. Vocês estão vendo ao vivo como que funciona, né, galera? Ao vivo assim, né? Ó, vamos tentar fechar a figura aqui. Opa, 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 opa. Olha só, problemas técnicos. Problemas técnicos, né? Sempre temos. Isso aqui acho que eu nem fechei, né? Não, vocês estão entendendo a história, né? Não tem jeito. Então, olha só, vamos supor que a gente tem ali. Não ficou perfeito, tá longe de ser perfeito isso. Mas vamos supor que são 4 listras idênticas e a gente vai ter que colorir essa bandeira. Então, olha só, a gente tem as cores amarelo, branco e cinza. Na hora de colorir a primeira faixa, então, na hora de colorir essa faixa aqui, como eu ainda não usei nenhuma cor, eu tenho as 3 cores à disposição, amarelo, branco ou cinza. Então vou colocar aqui um 3 para representar as opções para essa primeira faixa, certo? Então vamos supor que a gente coloriu ela de amarelo, tá? Vamos supor que foi amarelo. Na hora de escolher a segunda cor, o que vai acontecer? Ele disse que lista adjacente não pode ter a mesma cor. Então, se eu usei o amarelo, eu não posso tornar a usar o amarelo, certo? Então, vai sobrar para a gente na segunda faixa 2 opções: o cinza ou o branco. Vamos supor então que a gente escolheu a cor cinza, tá? Então a gente veio aqui e coloriu a segunda faixa de cinza. Na próxima faixa, né, a nossa terceira faixa, nós temos que usar uma cor diferente da lista adjacente. Então só pode ser branca? Não. Na verdade, como o impedimento é só para a lista vizinha adjacente, o nosso único problema é a cor cinza. O amarelo pode voltar a ser usado. Então, a gente poderia usar o amarelo ou o branco. Então, seriam novamente 2 opções. Vamos supor que a gente escolheu o branco.
Deixa eu ver se dá alguma diferença. Eu acho que não vai dar diferença, né? Se eu colorir aqui. Não marca nada. Só um pouquinho. Vamos supor que a gente usou branco. Para a última faixa, considerando o mesmo raciocínio, eu só não posso usar a cor branca, então eu poderia usar amarelo e cinza, duas opções. Vamos supor que a gente escolheu de novo o amarelo. E assim ficaria uma bandeira nossa. Claro que na prática seria uma coisa muito melhor colorida do que isso aqui que eu fiz. Mas vocês entenderam a ideia, né? Bom, eu sei então o individual, né? Eu sei que a primeira faixa são 3 opções, a segunda, a terceira e a quarta são 2 opções cada uma. Pelo PFC, você multiplica todos esses valores e aí você obtém 24 formas para você colorir essa bandeira. Então eu conseguiria fazer 24 bandeiras diferentes, certo? Beleza, estamos chegando em 16 minutos de aula. Eu falo um cadinho, né, pessoal? Não tem jeito. Mas é para tentar que vocês entendam, né? Então é melhor passar o tempo do que eu tentar fazer uma coisa rápida e vocês entenderem. Vamos lá, ó, exemplo 4. Ao lançarmos sucessivamente 3 moedas diferentes, quantas e quais são as possibilidades de resultado? Então, quando eu lanço moeda, é para poder ver a face que vai cair virada para cima. Como vocês devem saber, a moeda ela tem 2 faces, né? Uma face é a cara e a outra face é a coroa, certo? Então, a ideia aqui dessa questão é a gente considerar que tem essas 3 moedas, tá? E aí observar os resultados. Bom, vamos supor que na primeira moeda, você obteve cara. Vou usar a letra K para representar cara e C para coroa, certo? Quando você for lançar a segunda moeda, você vai ter 2 resultados possíveis para a segunda moeda. Pode ser de novo cara ou então sair coroa, certo? Quando você for lançar a terceira moeda, essa escrita minha tá de parabéns aqui, você pode obter uma sequência, olha só, acompanha comigo, hein? Cara, cara e cara, ou então cara, cara e coroa. Ou cara, coroa e cara, cara, coroa e coroa. Então, só nessa sequência que a gente fez aqui, a gente já obteve 4 resultados diferentes só. Esse aqui é o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. É só você seguir os caminhos, tá? Isso aqui é o que a gente chama de diagrama de árvore. Vai ter uma coisa parecida, só que começando com coroa, certo? E a ideia vai ser a mesma. Eu tiro coroa na primeira, aí na segunda moeda eu posso tirar coroa ou cara, por exemplo. E aí, para a terceira moeda, vai acontecer a mesma coisa, coroa e cara, coroa e cara. E aí eu chego em mais opções. 5, 6, 7, 8. Então, a primeira resposta, quantas possibilidades? São 8. Até porque, se eu usasse o PFC, eu teria 2 resultados na primeira moeda, 2 na segunda, 2 na terceira. Usando o PFC, multiplicando tudo isso, dá 8. Então, a nossa resposta aqui, pelo diagrama de árvore, está de acordo, né? Aí, quais? Quais é essa lista que a gente fez? O diagrama de árvore ele é muito útil para a gente poder listar quais possibilidades. Mas é claro que poucas vezes a gente vai ter que usar isso. É muito melhor usar o PFC, que ele é muito poderoso. O PFC te permite calcular quantas são as combinações sem que você precise fazer as combinações. Eu só preciso saber as quantidades, certo?
E aí eu chego na resposta. Então esse PFC é muito poderoso mesmo. E esse exemplo 5 ele mostra isso. Olha só. De quantas formas podemos responder a 12 perguntas de um questionário cujas respostas para cada pergunta são sim ou não? Então imagina que você vai ter que responder 12 perguntas. Cada pergunta só tem duas respostas, sim ou não. Então, na primeira pergunta, você tem duas opções de resposta, certo? Na segunda pergunta, outras duas opções. Na verdade, são as mesmas opções, né? Na terceira pergunta também são duas, na quarta pergunta também são duas, e assim por diante, até você chegar na 12ª pergunta. Então aqui, ó, só para poder deixar bem claro, eu estou trabalhando com 12 perguntas, cada uma com duas respostas possíveis. Pessoal, multiplicação de um número por ele mesmo. Isso é o que? Isso é o que a gente chama de potência, potenciação, tá? Para não ter que ficar escrevendo esse produto a vida inteira, você já identificou que vai ficar o mesmo número repetido. Então, basta você escrever o número que se repete uma única vez, e aí você vai indicar no expoente da potência quantas vezes esse número aparece multiplicado. No caso, como são 12 perguntas, ele vai aparecer 12 vezes, certo? E aí, você resolvendo o 2 elevado a 12, você vai encontrar 4.096, tá? Agora você imagina, pega o exemplo anterior que tinha um diagrama de árvore. Imagina você montar uma árvore com nada mais nada menos que 4.096, sei lá, galhos no final. Não dá, né? Mas pegaram a ideia? Tá? Então, quando você ficar multiplicando o número por ele mesmo várias vezes, você pode resumir isso a uma potência. Agora, olha só. Exemplo 6. Cuidado para não confundir isso aqui, hein? Pelo amor de Deus. Não tomar o nome de Deus em vão, né? Mas é modo de a gente falar, né? Quantos números naturais de três algarismos distintos existem? Pessoal, o nosso sistema de numeração ele é baseado em 10 símbolos que nós denominamos algarismos, tá? São esses que eu estou escrevendo na tela aí. Você tem do 0 até o 9. Com esses 10 algarismos, eu consigo escrever o número que eu quiser, tá? O nosso sistema ele usa a base 10, por isso que são 10 símbolos. Ele tem a questão do valor posicional, então dependendo de onde você posiciona o seu algarismo, ele passa a ter um valor diferente, porque ele pode estar na casa da unidade, da centena, do milhar, da dezena, enfim. Onde ele estiver, ele tem um valor diferente e é isso que permite que a gente escreva o número que a gente quiser, usando os mesmos símbolos, né? A ideia nossa aqui vai ser, de novo, lembra do PFC, você vai se colocar no lugar da pessoa que está formando aquele número, tá? Então, imagina aqui que você está selecionando três algarismos. Estou fazendo aqui esses tracinhos só para representar os espaços que vão ser preenchidos. Um primeiro cuidado que a gente tem que ter é de não iniciar o número com zero. Por quê? Imagina que você chega aqui e você forma o número 098. Galera, 098 é o mesmo que 98, que é um número que tem apenas dois algarismos, certo? Então, quando você inicia com zero, na verdade você está anulando o primeiro algarismo e com isso seu número vai ter menos do que você deseja. Então, a única condição que a gente tem que tomar cuidado nesse tipo básico de problema aqui de formar número é não iniciar com zero. Então, para o nosso primeiro algarismo, pode entrar qualquer um ali, menos o zero.
Então, agora cuidado para não confundir de novo. Eu tenho 9 opções para preencher o meu primeiro algarismo. Isso é muito importante, são 9 opções. Eu não estou escolhendo o número 9. Isso é importante frisar. Eu estou escrevendo a quantidade de opções que eu tenho. Então não estou escolhendo 9, presta atenção. Eu estou dizendo que tenho 9 opções. E aí, tem uma palavrinha aqui no enunciado, que é uma palavrinha-chave que você tem que acostumar e tem que prestar muita atenção. Distintos. Sempre que você vê essa palavrinha distintos aqui nesses exercícios de análise combinatória, entenda que ele está dizendo diferentes, tá? Sem repetição. Então, uma vez que eu usar um algarismo aqui, eu não posso tornar a usá-lo, tá? Então, vamos supor que eu escolhi o algarismo 4. Já que eu não posso repetir, eu vou lá e risco ele, beleza? Agora, vamos para o nosso segundo algarismo. Então, supondo que eu escolhi o 4, sobram quantas opções para o nosso segundo algarismo? Eu tenho certeza que alguém pensou mentalmente 8 opções, porque se eu tinha 9 e eu usei uma, cai para 8. Só que toma cuidado. No primeiro algarismo não podia ser o 0, por isso que era 9. Agora, no segundo algarismo, o 0 volta para a história. Então, só não vai poder ser usado no segundo o número que eu escolhi para o primeiro. Então, eu continuo tendo 9 opções. Saiu o número que eu escolhi e voltou o 0, certo? Então, vamos supor que a gente escolheu, sei lá, o 8, tá? Escolheu o 8. Então, já escolhi o 4 e o 8. Para o nosso terceiro algarismo, restam agora quantas opções? 8 opções. Exatamente 8 opções. E aí, para poder saber o total, eu sei de quantas formas eu posso escolher cada algarismo separadamente. Para poder escolher em conjunto, você multiplica 9 vezes 9 vezes 8. Isso daqui, se eu não estou ruim de conta, vai dar 648, tá? Então, existem 648 números com 3 algarismos distintos. Beleza? Então, só tome esses cuidados, tá? Toma cuidado de não começar com 0 e toma cuidado para não confundir e achar que o número que você colocou ali é o que você está escolhendo. Não. A gente nunca vai fazer a escolha. A gente vai sempre indicar de quantas formas eu posso escolher, tá? São as quantidades. Agora vamos ter um cuidado aqui nesse exemplo 7. Esse exemplo 7 é um passo a mais nessas contas nossas aí. A quantidade de números pares que se pode formar com 4 algarismos distintos é igual a. E aí tem as opções. Então, vamos destacar primeiro aqui o que ele está querendo. Ele quer números pares com 4 algarismos distintos. Toma cuidado, tá? Porque quando ele pede números pares, você pode pensar por um momento que você só vai poder escolher algarismos pares. Não. O número é par quando ele termina com um algarismo par, ou seja, quando o algarismo das unidades for par. Então, o que a gente tem que ter o cuidado é com essa seleção do último algarismo, tá? Eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui. Se você está fazendo junto comigo a anotação, segura um pouquinho que eu vou fazer de um jeito errado. Já estou dando spoiler. Vai dar errado. E vocês vão ver por quê. Vamos tentar fazer igual a gente fez no exemplo 6. Vou colocar aqui os tracinhos. Então nós vamos ter que escolher aqui 4 algarismos distintos. Vou escrever aqui quais são, né? As opções.
Depois eu escrevo melhor isso aqui, galera. E aí, vamos lá. A gente sabe que, a gente viu, né, que a gente não pode começar com um algarismo zero. Então eu tenho 9 opções para o meu primeiro algarismo. Aí para o segundo algarismo, vamos supor que a gente escolheu o algarismo 5. O zero volta e esse 5 que eu escolhi sai. Então continuam 9 possibilidades. Vamos supor que eu escolhi o 2. Certo? 2 não. Escolhi o 3. Agora, para o terceiro algarismo, eu não posso usar nem o 3 nem o 5. Então eu tenho 8 opções. Certo? Então vamos supor que eu escolhi o 9. E agora para o nosso último algarismo, que tem que ser par, para garantir que o número seja par, você vai vir ali e eu tenho à minha disposição o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. Ou seja, eu tenho 5 opções. E aí, tá certo isso? Porque olha só, hein, e eu acabei de falar com vocês isso. Aqui a gente está fazendo a escolha, só que na verdade a gente está calculando as possibilidades. Eu não faço escolha. A escolha que eu faço aqui é só para guiar vocês, para a gente poder contar direitinho a situação. O problema que a gente tem aqui é o seguinte: por acaso, né? Não foi por acaso não, foi de propósito. Nesses 3 primeiros, eu escolhi 3 números ímpares, certo? Por causa dessa escolha, sobraram 5 pares à disposição para o último algarismo. Agora, imagine você se eu tivesse escolhido só 2 ímpares. Ou seja, se eu escolhi 2 ímpares, é porque eu escolhi um par. Concorda? Se eu escolhi um par, aqui no final não seria 5, seriam 4. Certo? Da mesma forma, se eu escolhi 2 pares, iam ser 3. E 3 pares, iam sobrar 2. Então, desse jeito aqui, conforme eu anunciei antes, não rola, tá? Isso aqui vai dar problema. E aí, eu até ia fazer um outro jeito errado, mas eu já vou passar a dica para vocês. Então vamos lá de novo. Ó. Então nós temos à disposição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Já vou passar a dica para vocês, para a gente não perder muito tempo. Já são 33 minutos de aula. A gente vai ter que fazer 2 contas, tá? A primeira conta vai ser para os números terminados em 0, tá? Vocês vão entender por que eu vou fazer isso. Então, aqui vai entrar o 0, então eu só tenho uma opção e vou montar o restante. O 0, então, nesse momento, o 0 já foi usado. Não vou nem arriscar ele em cima não, que eu vou usar isso de novo. Então, para o nosso primeiro algarismo, pode qualquer um menos o 0. Então, eu tenho 9 opções. Para o segundo algarismo, eu vou ter 8. E para o terceiro, eu vou ter 7. Lembra que agora o 0 não volta, porque o 0 já foi usado no final. E aí eu passo a ter 9 vezes 8 vezes 7 vezes 1. Tá? Essa continha aqui, vamos pensar aqui, né? Vou pausar e eu já falo com vocês. 504. Eu não sei porque que eu falei com vocês, né? Que é a magia da edição, né? Não preciso falar com vocês que eu vou fazer a conta pausando o vídeo. Mas deu 504, tá? Então, são 504 números que terminam com o 0. Agora eu vou repetir a conta, só que agora vai ser com números não
terminados em 0. Pessoal, minha letra tá um terror, né? Peço desculpas aí a quem estiver assistindo, mas é o que temos para hoje. Então, no último algarismo, quem que pode entrar? Pode entrar o 2, o 4, o 6 ou o 8, para garantir que o meu número seja par. Tá? Então, eu tenho 4 opções para poder encerrar meu número. Escolhi um deles. De novo, não escolhi o número 4. Tá? Eu tenho 4 opções. Escolhi um deles. Vamos lá. Vou escolher o primeiro algarismo. O primeiro algarismo ele não pode ser o que eu escolhi para o final e também não pode ser quem? O 0. Então, se eu tinha 10 algarismos e eu não posso usar nem o que eu já escolhi e nem o 0, eu vou ter 8 opções, certo? Para o segundo algarismo, eu não vou poder usar nem nem o último e nem o primeiro. Então eu continuo tendo 8 opções, porque agora sim o 0 volta. O 0 está disponível ali na parada. Ele só não estava disponível para o último algarismo e para o primeiro, tá? Porque a gente separou em casos aqui. E o próximo algarismo não pode ser nenhum dos 3 usados. Então eu tinha 10, não posso selecionar 3, vão restar 7 opções. Então a gente vai multiplicar 8 por 8 por 7 e por 4. Isso aqui vai dar 1792. Então, mais uma resposta aqui que a gente vai selecionar. Selecionar não, destacar. E aí, pessoal, deixa eu só passar essa continha aqui um pouco mais para cima. Porque agora eu tenho que dar minha resposta, né? A resposta não são essas duas respostas soltas. Eu separei em 2 casos. A minha resposta final vai ser aquela que a gente vai somar esses resultados. Vai ser 504, que são os terminados em 0, mais 1792, que são os não terminados em 0. Então essa continha aqui, ó, 4 mais 2 é 6, 9 mais 0 é 9 e 17 mais 5 é 22. Então é 2296. Então esse é o total de números que a gente está procurando. Lembrando que temos opções, né? Isso aqui vai ser a letra C. Show? Então vamos lá. Essa questão é mais trabalhosa, né? Gastamos bastante tempo nela. 38 minutos. Vamos lá, vamos tentar terminar essa aula até 50, né? Mas eu acho que vai. O final aqui ele não demora muito, não. Espero eu, né? Eu falo 50 porque geralmente o tempo de aula é de 50 minutos. Vamos ver. Exemplo 8. Questão da PUC do Rio. Rebeca tem uma blusa de cada uma das seguintes cores. Então, ó, vamos voltar a destacar aqui, selecionar amarelinho. Então, ela tem uma blusa branca, uma vermelha, uma amarela, uma verde e uma azul. Ela tem uma saia de cada uma das seguintes cores: branco, azul, violeta e cinza. De quantas maneiras Rebeca pode se vestir sem usar blusa e saia da mesma cor? Então aí que tá, ó. Ela vai ter que escolher uma blusa e uma saia. Então, pensando, se colocando no lugar da Roberta, são 2 decisões a tomar. Eu vou até colocar aqui, ó. Ela tem que escolher uma blusa e uma saia. Só que não posso repetir a cor. E a gente para olhar ali, ó. Se você for olhar bem, a gente vai ter problema com 2 cores. Que repara, ó, a gente tem a cor que se repete é o branco e também o azul, certo? Então, os problemas que a gente vai ter é quando ela usar branco e branco
ou quando ela usar azul e azul. Então só vai ter dois problemas, tá? O resto está liberado. Então, para a gente não ter que fazer um monte de conta, o que a gente vai fazer? Resolve o problema sem essa restrição da cor. Ela pode usar o que ela quiser. E depois a gente tira essas duas combinações que dão problema, tá? E a gente chega na resposta. Então repara, ó, para escolher a blusa, ela vai ter 5 opções: branco, vermelho, amarelo, verde e azul. Então, 5 opções. Para poder escolher a saia, são 4 opções. 5 vezes 4 vai dar o famoso 20. Aí quem é afobado vai olhar, a letra C deu 20, professor. Então a resposta é 20. Não é 20 não. Se você estava dormindo quando eu falei, eu sei que eu falo muito devagar às vezes, e outras vezes eu falo muito rápido, mas a gente tem dois problemas, né? O branco, branco e o azul e azul. Então basta pegar essas 20 combinações e descontar essas duas que dão problema. E com isso a gente chega na resposta correta do problema, que é 18. Então ela vai poder se vestir de 18 maneiras, letra B, de branco branco. Certo? Vamos de exemplo 9 agora. Lembrando que essa aula. Lembrando não, né? Que eu não falei com vocês. Essa aula vai ter o exemplo 10. Vamos lá. Exemplo 9. Uma pessoa vai retirar dinheiro num caixa eletrônico de um banco, mas na hora de digitar a senha, esquece-se do número. Ela lembra que o número tem 5 algarismos. Começa com 6. Não tem algarismos repetidos e tem o 7 em alguma posição. E aí quer saber o número máximo de tentativas. Então, o que ele quer dizer com número máximo? O número máximo é se ela ficar tentando e só acertar no último, certo? Se ela acertar só no último, é um azar danado, né? Na prática, o banco vai bloquear a conta dela muito antes, né? Se você tenta 3 vezes e erra, o banco já bloqueia. Mas supondo que não vai bloquear, que vai deixar ela tentar tudo, vamos ver o que acontece. Então, olha só. Vamos montar a nossa brincation aqui. Então, a senha dela tem 5 algarismos, conforme foi mencionado. O primeiro algarismo é o 6, então nós temos uma opção para esse algarismo. Não tem algarismo repetido, ou seja, não vai voltar a ter 6 e nem o que for usado. E tem o 7 em alguma posição. Então, o 7 ele pode estar em qualquer lugar desses, certo? Então, acho que o primeiro passo que a gente tem que ter aqui é escolher um lugar para o 7. Então, para eu escolher um lugar para o 7, eu vou ter, concorda comigo, 4 opções. O 7 pode ocupar qualquer uma dessas 4 posições, certo? Aí vamos supor, aí você vai registrar esse 4 ele vai entrar na conta, tá? Esse 4 ele vai ser um valor que vai multiplicar, porque é uma decisão. Eu estou decidindo onde que o 4 vai entrar. Onde o 7 vai entrar, desculpa. Aí vamos supor, por exemplo, que o 7 está aqui. Aí eu passo a ter uma opção. Agora eu vou escolher os outros 3 algarismos. Estou me colocando no lugar de quem que é? Da pessoa, não tem nome, né? Então a pessoa vai ter que tentar. Então ela vai pegar ali o segundo algarismo, né, que é o primeiro vazio, e ela não pode usar nem o 6 nem o 7. Então ela tem 8 opções. Certo? Na hora de escolher o próximo algarismo, ela já usou 3, o 6, o 7 e esse que ela escolheu, ela vai ter 7 opções. E para escolher o último, ela já usou 4, né? Ela vai ter 6 opções. Então, eu vou colocar aqui que vai ser essa multiplicação
E além de multiplicar esses números, eu tenho que multiplicar por 4, que é o local onde você escolheu 7. Para cada posição que você escolheu 7, você tem aquela combinação de 8, 7 e 6. Tá? Bom, essa conta aqui, ela vai dar para gente o valor de 1.344, certo? Então isso aqui também vai dar pra gente a letra B, de banco. Beleza? Então, show, né? Então não vamos cair nessa daí. A gente não pode cair nessas histórias. Exemplo 10, o último da nossa aula. Vamos tentar fazer isso antes do nosso sinal virtual bater aos 50 minutos. Um turista, em viagem de férias pela Europa, observou pelo mapa que para ir da cidade A à cidade B, havia 3 rodovias e 2 ferrovias. Vamos destacar aqui, eu estou lendo e estou moscando aqui. Então, olha só. Para ir de A até B, então, ó, da cidade A para a cidade B, você tinha 3 rodovias e 2 ferrovias. E que para ir de B até C, você tinha 2 rodovias e 2 ferrovias. O número de percursos diferentes que o turista pode fazer para ir de A até C, passando por B e utilizando rodovia e trem obrigatoriamente, mas em qualquer ordem, é. Nossa, muita coisa, Thiago, fiquei confuso. Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, ele vai ter 2 opções aqui. Lembra, ele vai ter que ir da cidade A, passar pela cidade B e chegar no C. E para isso ele vai ter 2 opções. Ele pode ir de rodovia e depois de ferrovia, ou, vou escrever aqui de novo, a ordem contrária. Primeiro de A a B uma ferrovia e depois de B a C uma rodovia. Vamos lá. Se ele optar por ir de A até B usando uma rodovia, se você for olhar lá em cima, ele diz que tem 3 rodovias que ligam A a B. Então aqui vão entrar 3 opções. Se ele for de B até C por uma ferrovia, e aí eu vou ter que olhar aqui, ó, de B até C você tem 2 ferrovias, eu vou ter 2 opções, e aí 3 vezes 2 vai dar 6. Então ele tem 6 formas, utilizando nessa ordem rodovia e ferrovia. Se for a ordem contrária, vou selecionar de verde aqui. De A até B, você tem 2 ferrovias. Então eu tenho 2 formas de ir de A até B usando ferrovia. E depois, para ir de B até C por uma rodovia, se você for olhar aqui, ele tem 2 rodovias ligando B a C. Então também vai dar 2. E 2 vezes 2, no meu tempo, era 4. Acho que não mudou não, né? Fizemos 2 casos separados. Para chegar no total, é só você somar esses dois. 6 mais 4 vai dar 10. 10, que mais uma vez é a letra B. Certo? Bom, pessoal, vou encerrando essa aula. Estamos quase chegando em 50 minutos. Quero agradecer a quem ficou até agora. Se você ainda não for inscrito, inscreva-se no canal. Deixe seu feedback aí, deixa um like. Se você não entendeu alguma coisa, deixa no comentário. Quiser elogiar, criticar, deixa no comentário também, que eu vejo aí. A gente procura sempre melhorar e atender vocês, tá? Na nossa próxima aula, a gente vai trabalhar com algumas questões do Enem que utilizam o PFC para resolução, tá? E depois, na outra aula, vocês vão ver também, vai ser algumas questões do PISME.
Então, pessoal, vou finalizando aqui. Obrigado quem assistiu. Aguardo vocês na próxima. Valeu!